Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar sobre madeira e seus cuidados. Pois bem, meus amigos, nós estamos uma nova série dentro do nosso canal, uma nova abordagem dos nossos programas. Estamos revisitando uma série de assuntos que a gente já tratou ao longo do nosso tempo, sempre com o foco nos nossos parceiros. Ou seja, o que é a dúvida, qual é a sugestão, enfim, trocando essa ideia com todo mundo. Vamos começar hoje a falar sobre madeira, porque madeira para nós está no nome, né? Madeira Prima. Ou seja, nós começamos esse canal exatamente para tratar dessas questões que envolvem a madeira como um todo. Lá no início do canal nós fizemos um programa chamado Madeiras Nobres. E lá nesse programa tem milhares de comentários e não é força de expressão. Nós já passamos de 550 mil visualizações nesse programa especificamente, e isso muito nos honra, porque é um assunto assim que a gente sempre pensa, por que as pessoas têm interesse em madeira? Sim, porque madeira para nós é o quinto elemento. Nós temos a água, a terra, fogo, o ar e a madeira. Nós não temos como tirar a madeira da nossa vida. Experimente aí na sua casa, tira tudo que é de madeira, às vezes não sobe nem a casa, porque a casa é de madeira também. Então a gente vai, ao longo do tempo, falando sobre alguns temas. Por exemplo, o Leonardo Poltronieri Teixeira nos levando à seguinte questão. Ele faz uma série de considerações acerca de um projeto que ele tem de execução de uma luminária. Então ele pergunta, eu tenho medo de comprar uma madeira cara e tal, e a madeira empenar, torcer, etc. Ele dá ali as especificações do seu projeto. Pois bem, Leonardo, essa questão da madeira, o primeiro cuidado que nós temos que ter com a madeira é na compra. Porque nós temos isso, a gente já falou outras vezes, nós temos dois grandes grupos de madeiras. As madeiras duras, que são aquelas madeiras voltadas mais para a construção civil. Nós vamos falar um pouquinho depois de madeiramento e construção civil também, outra questão levantada aqui para os nossos parceiros. E nós temos a madeira do mobiliário, as madeiras macias, que são aquelas madeiras do mobiliário. É óbvio que tem algumas madeiras que transitam entre os dois polos, né? O louro frejol, o angelim, são madeiras que servem para móveis e servem para fazer madeiramento. Outras madeiras, como o marfim, por exemplo, como a garapeira, como o angico, também são madeiras que são duras, são resistentes, que funcionam na construção civil como madeiramento, como estrutura, como digamos, assoalhos, como escadas, balaustradas, enfim, todas essas coisas que envolvem a nossa casa. No entanto, algumas delas se tornaram proibitivas pelo seu preço e pela sua dificuldade de encontrar. Então, respondendo ao Leonardo aqui, primeira questão. Eu vou comprar uma madeira cara. Não necessariamente. Não necessariamente. Quando a gente vai comprar uma madeira, a gente tem que levar em consideração sempre o seguinte. Nós queremos uma madeira macia, nós queremos uma madeira dura. No caso do Leonardo, por exemplo, lá passou o luminário, pode ser uma madeira macia. Ele pode usar um pinho, ele pode usar uma cacheta, ele pode usar um cedro, ele pode usar um louro, e aí entra algumas questões. O cedro, por exemplo, é uma madeira avermelhada, madeira vermelha. A embuia, vou mostrar algumas aqui só para a gente ter uma ideia. A embuia é uma madeira escura, dura, madeira do mobiliário. Nós temos aqui a caixeta, uma madeira clara e muito leve. Então provavelmente para uma luminária ela seria uma madeira ideal. E nós temos aqui uma outra madeira que também é uma madeira muito interessante. Chama-se açoita cavalo. É uma madeira que não é muito fácil de achar, mas quem achar e estiver trabalhando com mobiliário e essas peças mais, digamos assim, especiais, como luminárias, como abajures e tal, use essa madeira, porque ela é uma madeira muito especial. Já falei dela algumas vezes. Essa é o tipo de madeira que tem memória. É aquela madeira utilizada para fazer aqueles móveis vergados. Isso é muito interessante. Então, muitas vezes a gente vai na madeireira pela cor. Então,
Esse é o primeiro critério. O segundo critério é o seguinte: nós vamos chegar na nossa madeireira e nós vamos dizer para o nosso atendente, para o nosso parceiro lá da madeireira, o seguinte: eu quero um jatobá, que seria essa madeira aqui, eu quero um jatobá. E aqui vocês percebem uma coisa, que aqui tem uma faixa vermelha e aqui tem uma faixa branca. Ou seja, aqui, na hora que quem comprou essa peça que sobrou porque ela não serviu. Por que ela não serviu? Porque esta parte aqui é efetivamente a madeira, é o cerne. E esta outra parte aqui é aquilo que nós chamamos de alburno, são os anéis de crescimento. Ou seja, aqui a madeira ainda não está totalmente formada. Então, quando a gente vai comprar, a gente vai chegar na madeira e vai dizer: eu quero cerne. Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é nós chegarmos no dono da madeireira, a madeira está seca. Ele vai dizer: mais ou menos. Então, se a madeira não estiver seca, nós vamos comprar, nós gostamos da peça, nós vamos comprar, vamos levar para casa e vamos deixar lá em casa, guardada na sombra, sem pegar sol, sem pegar vento, durante um certo tempo. Aí a gente vai ter que ver que tipo de madeira é e quanto tempo de secagem ela tem. Mas digamos 3 meses é um tempo assim necessário, o suficiente para qualquer madeira secar. Algumas eventualmente podem demorar mais. E nós não estamos falando de madeira molhada, estamos falando de madeira seca. Por que eu estou falando de madeira seca? Porque depois que ela secou, existe até uns aparelhinhos que a gente, até nós temos um aqui, esqueci de pegar, e a gente coloca aqui na madeira e vê o teor de umidade dela. Ela está zero, a madeira está completamente seca. Então, essa é a primeira coisa. A gente trabalhar com a madeira verde, se nós cortarmos uma madeira verde, ela vai empenar. Ela tem essa tendência de empenar determinadas madeiras. Outras nem tanto, mas são características de cada uma delas. A outra coisa é exatamente esse processo, outro cuidado, o corte e o chamado beneficiamento. O que é o beneficiamento? É o desempenho, a planagem, a lixagem, então toda essa parte que envolve a execução da peça. Então, esses são os primeiros cuidados, Leonardo, que tu tem que ter. A escolha da madeira vai estar muito relacionado com essas questões que eu levantei aqui. Por exemplo, uma madeira vermelha, que é o cedro, uma madeira branca, que é a cacheta, são duas madeiras excelentes para fazer esses materiais suspensos. São madeiras leves. Agora, eu não quero madeira vermelha, eu quero uma madeira amarela. Bom, aí nós vamos ter que escolher. Então, esse é o primeiro cuidado. O outro cuidado é o manuseio dessa madeira. É o corte, é o bitolamento dela, que é onde ela pode apresentar algumas patologias, como o empenamento, torcer e tal. Então a gente tem que ter cuidado dele. Quando a madeira empena, dificilmente a gente consegue fazer com que ela volte para a sua posição original. Ela vai ficar empenada. Essa é uma realidade. A gente vai ter que refazer todo o beneficiamento dela. Então por isso que a gente sempre compra uma madeira um pouco maior do que o nosso limite, para que a gente possa ter essa facilidade para manusear a nossa madeira. Então, gente, uma última coisa ainda sobre o que o Leonardo colocou ali nos seus questionamentos. Eu não quero comprar uma madeira cara. A madeira, ela tem uma característica que é o seguinte: existem madeiras que são regionais. Não quer dizer que ela não exista em outras partes do Brasil. O cedro, por exemplo, é uma madeira que existe no mundo inteiro. Qualquer país do mundo, qualquer floresta do mundo tem cedro. Se for no Canadá tem cedro, se for na Austrália tem cedro, se for na Europa tem cedro, na Ásia tem cedro, aqui na América também tem. É uma madeira que é comum no mundo inteiro. Uma madeira com as mesmas características, cor vermelha e uma madeira avermelhada e leve. Então essas são as características. Outras madeiras são bem regionais assim na sua fartura, como por exemplo o pinho. O pinho é uma madeira que vem aqui da região sudeste, basicamente sul e sudeste. Paraná era o grande produtor dessa madeira, do pinho, que era uma madeira necessária, suficiente e muito utilizada para a fabricação de casas e para madeiramentos, que nós vamos falar depois na nossa próxima pergunta. Então, qual é o problema da madeira? O frete. Se comprar uma madeira que vem da Amazônia, que vem, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, e alguém, digamos, lá do Espírito Santo, que comprar, vai ter que pagar um frete muito alto. Então a gente tem que procurar sempre a nossa madeira regional. Aquela madeira que é mais comum na nossa região.
Então, por exemplo, nós aqui existe uma madeira para telhado, que depois eu vou falar mais detalhadamente um pouquinho, que é a maçaranduba. Aqui no Rio Grande do Sul não tem. Então, se nós quisermos fazer um telhado de maçaranduba, nós vamos ter que mandar vir da região sudeste lá, norte, noroeste de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, que é onde tem um volume muito grande dessa madeira. Nós vamos ter que trazer caminhões de madeira de lá. Isso vai nos custar muito caro. Então, a madeira cara não quer dizer a qualidade em si da madeira, mas também tem esse outro aspecto que a gente tem que levar em consideração. O Sávio Silva levanta a seguinte questão: qual a melhor madeira para uma mesa que ficará na área externa? Aí ele elenca ali, por exemplo, piquiá, angico, pau d'arco, jaqueira. Quer dizer, jaqueira, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul não tem. Lá provavelmente tem. Pau d'arco aqui também não tem. Lá provavelmente tem. Então entra naquela questão que a gente falava antes. Ou seja, a gente consegue regionalmente. O angico que ele cita aqui, que é esta madeira aqui, é uma madeira vermelha. Essa aqui inclusive tem uma diferença de cor, porque aqui a gente passou um óleo. A gente fez um programa certa feita para mostrar a diferença entre uma madeira que recebe acabamento e outra que não recebe acabamento. Então, quando se levanta a questão, eu tenho um móvel que vai ficar na rua, que vai pegar sol, que vai pegar chuva. O que eu faço? Então aqui é o segundo cuidado, que é a questão do acabamento. Todo aquele acabamento de móvel externo, mesmo que seja um móvel que fique numa varanda, mas que pega sol, eventualmente pega chuva, os pergolados, por exemplo, os decks, nesse campo de pergolado e deck, sempre madeiras duras, como aru, ipê, angelim, de certa madeira, serve. A Itaúba, por exemplo, que é uma madeira que tem uma característica muito especial, ela começa num tom amarelado e ao longo do tempo ela vai ficando preta, vai escurecendo até ficar preta mesmo. Itaúba é uma madeira muito legal, ela tem muita sílica, é uma madeira que as pessoas, os marceneiros, não gostam de trabalhar, porque tira muito fio das serras e do material de corte. Ela é uma madeira muito dura, serve. Tem uma outra madeira muito característica aqui do Brasil, que é o roxinho, que é uma madeira que também funciona nesse tipo de coisa, embora seja uma madeira assim, bastante agressiva no visual. Um móvel assim, de roxinho não funciona muito bem, ele é muito agressivo. E essa que é o famoso angico. O angico eu conheço aqui no Rio Grande do Sul, ele era muito comum para fazer inclusive dormentes de linha de trem, era para fazer galpões, para fazer cercas. E no interior do Rio Grande do Sul a gente conhece muitas histórias de fazendeiros, de gente que tinha cercas feitas há mais de 100 anos e que a madeira mestre lá da porteira era de angico e retirado de lá da nação há mais de 100 anos, quer dizer, uma madeira super resistente. Então essas características da madeira, elas precisam ser respeitadas. É óbvio que se nós botar um pinus enterrado, 6 meses ele vai quebrar, vai apodrecer. Se nós colocar uma caixeta, por exemplo, enterrada, talvez daqui a um ano ela vai estar totalmente destruída. Se nós colocarmos um embuia, que seria um crime, mas vamos supor que nós colocássemos, ela até ia resistir. Mas o principal na questão da madeira é o processo de conservação. Então, a madeira precisa receber um tratamento, precisa receber um acabamento. Todas as madeiras que estiverem em área externa não resolve a gente passar materiais que tenham películas, como vernizes e seladores. Existem até vernizes que estão lá no seu rótulo, garantia de 5 anos, garantia de 10 anos. Mas é um produto que cria uma película. Com o sol e com a chuva, aquela película começa a descascar. Todos os móveis, todas as madeiras que estiver em contato com o sol e com a chuva, a gente tem que usar um impregnante. São os famosos Stein ou Sten. Ou seja, existem marcas desses produtos que a gente não vai mencionar aqui porque não temos autorização para falar de marcas, mas a gente procura na nossa loja de tinta, eu quero um impregnante. Eles vão oferecer lá vários preços, tem os mais caros, os mais baratos, que a gente vai passar uma vez por ano, preferencialmente depois do verão. Terminou o verão, vou começar ali um tempo mais ameno e tal. O que a gente faz? A gente vai lá e passa uma esponja de aço, dá uma limpadinha no nosso móvel e passa uma de mão
de impregnante. Assim nós vamos ter os nossos móveis, nossas janelas, os nossos pergolados sempre bem apresentados. Então é isso. Nem tanto a escolha. Então o que acontece aqui? O sábio elenca ali, pequiá, angico, pau d'arco, jaqueira, louro, enfim. Aí a escolha é sua, desde que tu tenha esse cuidado de manter sempre os teus móveis e a tua madeira sempre bem cuidada, com um bom tratamento e com uma boa impermeabilização. Isso é fundamental, certo? Pois bem, a Kátia Bonfim nos traz a seguinte questão. Gostaria de saber sobre madeiras para estrutura de telhado resistente e duráveis, principalmente o cupim. Bom, gente, questão de telhado, ela tem a mesma, mesmo conceito, aquele que a gente falou. Nós temos que procurar na nossa região uma madeira dura, mas que não seja extremamente pesada, porque isso vai depender muito da estrutura da nossa casa. E, normalmente, o telhado, a estrutura do telhado de uma casa é muito negligenciada na hora de fazer o projeto. A gente tem alguma experiência com isso e pode dizer que muitas vezes nós já vimos, já assistimos, já observamos que o pessoal recolhe o resto de madeira da obra, que foi usado para fazer forma, que foi usado para fazer escoramento, e vão lá e montam a estrutura do telhado, com madeiras muitas vezes inadequadas. Nós temos que procurar na nossa região qual é a madeira dura. Então, por exemplo, na região sul, já citei aqui o pinho. O pinho é uma madeira que foi largamente utilizada nos anos 50, anos 60 para a fabricação de casas no Brasil inteiro. As grandes madeireiras do Paraná faziam o que a gente chamava, à época, 50, 60, 70 anos atrás, chamava-se de corte de casa, que são as nossas famosas casas pré-fabricadas. Eles mandavam, naquela época, por trem. O meu avô comprou um corte de casa, chegou pelo trem, vinha lá as paredes, o assoalho, o madeiramento, e essas casas normalmente elas tinham 5,5 metros por 5,5 metros, os chamados chalés, 5,5 por 5,5. Por quê? Porque era o comprimento da tábua. Eu tenho uma tese, não sei se é verdade, não sei se confirma, enfim, não tem muito estudo ainda sobre isso, mas a grande questão é assim: as madeireiras paranaenses foram responsáveis pela padronização da madeira, pelo menos aqui na nossa região. Então nós tínhamos lá o 5x7, nós tínhamos lá o 8x16, nós tínhamos lá o 8x8, ou seja, cada madeira dessas, que determinava o seu tamanho, tinha uns 5,5 metros de comprimento. Uma tábua era 30 centímetros por 5,5 de comprimento por 1 polegada. Então se a gente queria uma dúzia de tábuas, nós íamos receber 12 peças, 5,5 de comprimento, 1 polegada, 30 centímetros de largura. Ou então 24 peças que tinham 1 polegada, 30 centímetros e 2,75 metros. Então as nossas casas, os nossos chalés, esses que a gente comprava, tinham 2,70 de pé direito, 2,75 de pé direito. Por quê? Porque era uma tábua cortada ao meio. Então essa padronização nos trouxe algumas questões. Como, por exemplo, a madeira do telhado não pode ser negligenciada. Da mesma forma que nós vamos cuidar da madeira que vai na escada, da madeira que vai na janela, da madeira que vai no assoalho, nós vamos cuidar da madeira que vai no telhado. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que procurar, Kátia, na região, quais são as madeiras relativamente duras e relativamente baratas. Mesmo assim, por exemplo, aqui na região sul, já citei o pinho, o angelim, por exemplo, uma madeira nacional, também pode ser usado. Existem outras madeiras que são muito usadas no madeiramento, chamado cedrinho, que não é o cedro, é o cedrinho, uma madeira amazônica, que também é muito usado na parte de madeiramento. Mas essas madeiras, acima dessas madeiras, ou seja, por exemplo, uma garapeira, se tornaria o teu telhado bastante caro. Então aqui tem uma solução que é a opinião minha, tá, gente? Não é a opinião de um especialista em telhado. A gente, ao invés, por exemplo, de colocar 1 metro de distância, a gente coloca as nossas vigas, nosso madeiramento lá, fizemos lá tesoura, vamos colocar as nossas terças, vamos colocar os outros pau para colocar as telhas. O que acontece? Diminui o espaço.
Então, se tu tem uma madeira mais simples, digamos assim, mais barata, como um cedrinho, diminui o espaço entre elas. Mas mesmo assim, qualquer que seja a nossa opção, que é a opção da região, para a gente evitar assim de ter que trazer madeira de muito longe, é o tratamento, o cuidado. Nunca se coloca um telhado sem passar um bom cupinicida. Existem ainda umas outras regras. Muitas pessoas passam óleo diesel e o chamado óleo queimado, que é esse óleo que sai do motor, que é retirado dos motores dos automóveis. Também no madeiramento, para proteger. Isso é uma providência muito comum no interior. Passar em todas essas madeiras para evitar que o cupim chegue ali. E a outra providência que tem que ser tomada imediatamente é quando a gente perceber que existe um pozinho de cupim em algum local do nosso telhado. E aí nós temos que chamar uma empresa especializada. Porque o tratamento de cupim em madeiramento, ele é diferente do tratamento em mobiliário. Não é a mesma coisa. Ele é bastante diferente. Eu não saberia dizer para vocês assim como que se faz esse tratamento, mas são máquinas e são equipamentos e são procedimentos completamente diferentes. Então, Kátia, procura na tua região uma boa madeira dessas que eu citei aqui. Vê aquela madeira que é mais comum e os madeireiros sabem bem. Olha, aqui a gente usa mais esta. Mas principalmente tenha muito cuidado para passar algum produto que seja um produto protetor. Isso é fundamental no nosso trabalho. Certo, gente? Pois bem, essas três questões envolvem praticamente toda a nossa cadeia da madeira, ou seja, da compra até a colocação lá no telhado. É óbvio, gente, que esse aqui não é um programa técnico de como fazer telhados, como fazer luminárias, como fazer mesas. Não, nós estamos dando algumas dicas de madeira que são importantes para esses tipos de atividades em madeira. Nós vamos voltar a esse tema, porque como a gente disse lá no início, a madeira é um quinto elemento. A gente tem uma infinidade de coisas dentro da nossa casa, até colher de pau, e até o telhado, ou seja, passa por toda a nossa casa a presença da madeira. E a gente ao longo do tempo vamos seguir sempre falando isso. Mas tem uma coisa que a gente fala também muito aqui, e que é fundamental quando a gente trata de madeira, que é o nosso móvel. Cuidado que nós temos que ter com o nosso móvel. Seja um móvel que seja na rua, lá com colocação de um stem, seja um móvel que esteja dentro de casa. Porque nós estamos propondo, discutindo e apresentando, ao longo do tempo, uma coisa que já se tornou um conceito aqui da madeira-prima. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.